nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos nos tornar hoje para São José, ele que ouviu a palavra e foi atento a ela, que ele possa interceder por nós. Por isso apresentemos nossas famílias, nossas intenções, nosso serviço, para que, a exemplo de São José, sejamos homens e mulheres justos, que vivam a justiça de Deus na própria vida e na própria história. Apresentemos a Deus, pela intercessão dele, a Venezuela, todo o nosso instituto. Apresentemos os doentes, aqueles que precisam da assistência de Deus. Peçamos o Espírito Santo para que nos guie nesse grupo de estudo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer e procedeis o seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Mateus 1. Cristo. 16. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é, de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz o filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse é um dos evangelhos do dia de São José, e é interessante a gente ver esse evangelho para solucionar certas dúvidas que ficam, né? Então, ele começa com o versículo 16. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo.
Qual é o objetivo desse relato? Então, o foco do relato não é São José, tá? O foco do relato é mostrar com clareza, como diz a Peregrino, que Maria, a maternidade de Maria, não é obra de José, mas do Espírito Santo. Então, o centro ali é a concepção virginal de Jesus. Mostrar que não foi por intervenção de homem que aconteceu isso daí, tá? Que aconteceu isso. Tem pessoas... Bom, primeiro os judeus já falavam que Maria foi estuprada por um soldado romano chamado Pantera, e esse soldado estuprou ela, e depois falaram que era o Espírito Santo. Daí lendas surgiram com relação a isso. Outros então, porque há na mitologia várias histórias, inclusive na nossa mitologia, que é o caso do boto na mitologia amazônica. E na mitologia grega havia todas umas histórias e mais histórias de Zeus que se fazia passar por vários animais e ele mantinha relação com uma mulher e ele daria ela daria à luz a um filho que seria um semideus, é o caso de Hércules, por exemplo. Tá? Mas qual que é a diferença? A diferença é clara. Não há relação sexual. Não há. A concepção de Maria não fica falando que o Espírito Santo manteve relação sexual com Nossa Senhora. Ela concebeu do Espírito Santo. Ponto. É tratado, se a gente pudesse falar dessa forma, é tratado como um milagre. Como uma intervenção divina que faz com que haja essa concepção. Vamos lembrar que para o antigo, a concepção era o quê? O homem colocava a semente e a mulher era o canteiro. Essa era a concepção antiga. Tá? Então, obviamente, o Espírito concebeu e aquilo surgiu a vida de Jesus no ventre de Maria Santíssima. É isso que eles estão colocando aqui. E é isso que o texto quer provar. Tá? Jacó gerou José, o esposo de Maria, que nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Sendo que, de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi. Então, filho de Davi, que garante então a linhagem dinástica. No tempo de Jesus não tinha esses problemas que a gente tem com filho, é adotivo, não é? Tanto que, vamos lembrar lá de Abraão. Abraão quantos filhos teve? 2 filhos. Um é o Isaac e o outro é... Vocês nunca viram Abraão falar que Ismael não era filho dele. Certo? Ele mantém sexo com Agar, é filho dele, mesmo sendo da escrava. Mesmo sendo da escrava. A mãe de Moisés, ela coloca aquela historinha de colocar. Quando a filha do faraó assume, é filho dela. Tanto que Moshe quer dizer aquele que tirado das águas. Assume como filho. Então não tem esses problemas que a gente tem hoje, de fecundou, não fecundou, não é, não é. É, pronto, acabou. É assumido como filho e acabou. Tá? Mesmo se é filho legítimo, mas é da escrava, mesmo se é tirado das águas, ela assume como filho dela e faz parte da família e acabou. Faz parte da família e acabou. Tá? Por isso que Jesus é filho de Davi. Aí, se Maria era ou não, aí a coisa fica meio complicada, né? Porque a mulher aqui já não entraria na dinastia aqui, vamos colocar assim. Tá? Uma curiosidade à parte, de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi
São 14, de Davi até o exílio 14, do exílio da Babilônia até Cristo é 14. Claro que isso daqui tem uma teologia por trás. Não há um interesse de cartório aqui. Sendo que no tempo de Jesus não tinha cartório. Tá? Então, por que 14, 14, 14? O que é 14? 14 é 2 vezes 7. Tá? Então, 2 sempre aponta para Deus, 2 é sempre testemunha. Então, 14 é apontar para Deus, que a perfeição veio de Deus. Tá? E o trio aí é de 3, que é a vida que entra. Então, é mostrar que realmente Jesus é o cume da perfeição das gerações. Ele é o cume da perfeição das gerações. E na ascendência aqui, as mulheres que tem, elas são Tamar, Ruth, são mulheres que não têm, Raabe, que era uma prostituta, sabe? Então é mostrar o quê? Jesus redime todas as gerações. Então ele nasce para isso, certo? Mas mostrar o que principalmente? Jesus é verdadeiramente humano. É verdadeiramente humano. A origem de Jesus Cristo foi assim. Como que é a origem em grego? Vocês conhecem? Como que é a origem em grego? Gênesis. Gênesis. Gênesis é o quê? É falar o quê? A vida de Jesus é o quê? A vida de Jesus é o quê? É um novo começo. É uma recriação daquilo que o ser humano é. Tá? Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem junto, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro, Maria não estava já casada na mesma cama com José. Tá? Então a gente poderia enxergar como noivado, mas também não é como o nosso noivado. Não é como o nosso noivado. Aqui já há um compromisso sério. Tá? Então o verbo aqui, que acontece só essa vez aqui, que é ministeu, é cortejar, pedir em casamento, ser prometido em casamento e estar noivo. Né? Porque a gente tem que traduzir para a nossa linguagem, apesar de não ser a mesma coisa, tem que traduzir para a nossa linguagem. Antes mesmo de levar uma vida em comum, os jovens que se comprometem ao casamento são considerados esposos. O compromisso do noivado aqui já é um compromisso com peso de casamento. Então já há esse peso de casamento na união dos dois. Deu para entender? Tá? Só o repúdio legal podia desligá-los do vínculo. Então, vamos para Lucas 1:27, que é onde que tem essa palavra também, mas também é o mesmo contexto, né? Não tem outra passagem aqui que falasse de uma outra situação, vamos colocar assim, né? Lucas 1:27. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Esse desposada é a mesma palavra que prometida em casamento lá do outro, tá? Que no caso aqui, a tradução comprometida em casamento, né? E aqui é desposada, só que a palavra é a mesma, tá? A palavra é a mesma. 2:5, aí de Lucas também.
para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. É a mesma palavra, tá? Então aqui quer mostrar esse vínculo já dos dois, tá? Seu marido era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Então vamos ver agora o que está na base dessa lei aqui da denúncia, né? Primeiro vamos ver outras desposadas e junto com isso, né? Vamos pegar lá Deuteronômio, capítulo 20, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 7. Olha a estrutura desse versículo aqui. Quem desposou uma mulher e ainda não a tomou, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha e um outro a tome. O que está acontecendo aqui? O que é tomar? Tomar é coabitar com a mulher. Tá? Não, aí tomar é realmente manter relação sexual com ela, é dormir na mesma cama. O que acontece? O soldado é enviado para a guerra. Se ele já tem esse compromisso, esse noivado aí, aprofundado com uma mulher, o que a lei falava? Ele está desposado, mas ainda não tomou, não dormiu com a mulher, que volte para casa e ele passa a lua de mel e depois volte para a batalha. Para que ele não morra e outro a tome, e outro case com ela e faça isso. Então, para ver que esse compromisso aqui já era sério. Já era sério. Tá? Vamos pegar Oséias, capítulo 2. Depois a gente vai voltar no Deuteronômio aí de novo. Oséias, capítulo 2, versículo 19. Oséias, capítulo 2, versículo 19. Afastarei de seus lábios os nomes dos Baalim, né? Para que não sejam mais lembrados por seu nome. Farei em favor deles, naquele dia, um pacto com animais do campo, com aves do céu, com répteis da terra. Terminarei da face da terra o arco, a guerra, para repousar em segurança. Não é? Eu te desposarei. Ah, sim, está no 21. Eu te desposarei a mim para sempre. Eu te desposarei a mim na justiça e no direito, no amor e na ternura. Eu te desposarei a mim na fidelidade e conhecereis o Senhor. Aqui a linguagem do casamento é aplicada ao próprio Deus, tá? Ao próprio Deus. Então, ela, nesse noivado que já tem um peso de casamento, é nesse noivado que ela concebe do Espírito Santo. Por que não antes e não depois? É uma coisa que a gente não pensa, né? Por que não antes e não depois? Então, mas por que não antes? Namorando, por exemplo. Porque Deus quer que o seu filho nasça sob já o compromisso matrimonial. E não depois, por quê? Porque, óbvio, né? Tinha que ser virgem para conceber o Filho de Deus. Então, não antes, porque tinha que já ter o compromisso, e não depois,
porque já teria mantido a relação sexual. Tinha que ser este o momento. Aí a gente vê até a colaboração de São José com esse processo do nascimento do Filho de Deus. Certo? Vamos lá na próxima palavra aí. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Então, de onde vem essa lei? Vamos lá pegar Deuteronômio 22, vamos voltar lá, para ver essa lei aí que falava para denunciar, né? Deuteronômio 22, versículo 23. Vamos prestar atenção no texto. Se houver uma jovem virgem prometida a um homem. Esse prometida é o caso desse noivado aqui, em que já há esse compromisso matrimonial dos dois, tá? E um homem a encontra na cidade e se deita com ela, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A jovem, por não ter gritado por socorro na cidade, e o homem por ter abusado da mulher do seu próximo. Desse modo extirpará o mal do teu meio. Contudo, se o homem encontrou a mulher prometida no campo, violentou-a e deitou-se com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Nada farás à jovem, porque ela não tem um pecado que mereça a morte. Com efeito, esse caso é semelhante ao do homem que ataca seu próximo e lhe tira a vida. Ele a encontrou no campo e a jovem prometida pode ter gritado, sem que houvesse quem a salvasse. Tá? Se um homem encontra uma jovem virgem que não está prometida e a agarra e se deita com ela, e é pego em flagrante, o homem que se deitou com ela dará ao pai da jovem 50 ciclos de prata, e ele ficará e ela ficará sendo sua mulher, uma vez que abusou dela. Ele não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Aqui não a gente vai ficar discutindo a lei da Torá, mas no primeiro caso mata. Nesse segundo caso, em que não há a promessa, a mulher é dado o dote para o pai e ele a toma por esposa. Isso é para mostrar o quê? O peso que é essa promessa feita a um homem. Já tem esse peso de casamento. Por que mataria a mulher? Porque como ela já estava comprometida, o homem não ia manter relação. Isso é a cabeça do legislador é essa. Ele não deveria manter uma relação com uma mulher que já foi deflorada por um homem. Tá? Então, aqui não é questão de discutir, mas a questão é mostrar o peso que é essa promessa. Essa promessa já está constituindo os dois como família. Tá? Vamos lá então voltar em Lucas. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar em segredo. Tá? O que é esse abandonar aqui? Né? O que é esse de abandonar aqui? Deveria ser autenticado
Vamos pegar Colossenses 2,15 para a gente entender esse denunciar. E o que é esse denunciar? Colossenses 2,15. É a mesma palavra, viu, gente? Vocês vão ver o contexto lá. É completamente diferente, mas é a mesma palavra. Tá? Colossenses 2,15. Na qual despojou, na cruz, né? Na cruz despojou os principados e autoridades. Principados e autoridades são coros angélicos demoníacos. Tá? Então Jesus na cruz venceu esses coros demoníacos, certo? Tá? Expondo-os em espetáculo em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. Então, esse denunciar aqui é expor a pessoa em público pelo mal que ela fez. Em Colossenses, o que São Paulo está falando? Jesus pegou o demônio e o expôs como se fosse um degradado, como se fosse aquele que é condenado e exposto. Não sei se vocês lembram de algo, tem filmes da Idade Média que mostram isso. A pessoa era colocada numa carroça, num gradil, passando no meio do povo, e o povo xingando e cuspindo em cima da pessoa, para quando ela fosse ser levada para a forca, por exemplo. É este exposto aqui em cortejo triunfal. Colossenses está falando que Jesus fez isso com o demônio. Agora, é o mesmo verbo aplicado aqui. São José não querendo denunciá-la, não querendo expor ela em público. É isso daí que está sendo dito aqui. Porque pela lei, ele teria direito a fazer isso. Tá? Mostrar como exemplo de infâmia, expor a desgraça pública, sempre no sentido negativo, mostrar como exemplo público, mas exemplo aí de execração pública. Para falar a verdade, a palavra seria bem essa. Então, São José, sendo justo, não quis fazer isso com ela, mas resolveu abandonar a mulher em segredo. Agora, para abandonar, vamos pegar Deuteronômio 14, versículo 1. Não, acho que não é esse, não. Não, não é não. Agora não vou achar. Vinte e quatro. 1. Quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas essa logo depois não se encontra mais graça aos seus olhos, porque viu nela algo inconveniente, ele escreverá então uma ata de divórcio e entregará, deixando sair de sua casa em liberdade. Tá? Então São Jerônimo pergunta: se São José é justo, por que ele não cumpriu a lei como a lei manda? Tá? Só que a lei manda quando foi consumado.
Então a gente entende que é depois. E aí acho que não haveria lei nesse caso, no caso aí de noivado que estivesse prometida. Poderia ser aplicado isso. Então, a resposta é que depende da interpretação aí do versículo. Como para poder agir, justamente, José deve ter formado uma opinião a respeito da origem da criança, filho único ou filho adulterino. Se São José, a questão é profunda, né? Se São José é justo e ele desconfiava que o filho é adulterino, que ela fez sexo com outro e está com filho, tá? Ele repudiar em segredo, ele estaria desafiando a lei. Deu para entender, gente? Tá? Tradução. Ele poderia não ter a certeza, mas ele já desconfiava de que a origem dessa criança era mais do que uma infidelidade. Já tinha algo aí de divino nessa história. Tá? Só que havia uma dúvida. E na dúvida, o que o justo faz? Eu vou em segredo deixar para lá. Tá? Porque há uma dúvida. Dúvida no sentido, não de dúvida da mulher, tá me entendendo? Dúvida no sentido de quê? Oi? A respeito à lei? Não, eu não sei o que é. Como eu não sei, como a gente diz, eu tiro meu time de campo. Tá? A justiça dele é uma justiça de prudência. Prudência. Sim. Porque quando fala que ele é justo, esse adjetivo para a Bíblia não é qualquer coisa não, viu? Esse adjetivo para a Bíblia é algo que é realmente pesado, vamos colocar assim, né? Tá? Ele é algo aí que qualifica ele como de Deus, né? No caso que ele estava abandonando a Maria em segredo, e ela grávida, não seria ele que estaria penalizando e assumindo uma culpa? Ele que estaria abandonando ela grávida, mas sem dizer o motivo. Então, mas não porque ele realmente, eu não quero colocar a mão nisso. Tá? Eu não sei o que é isso. Então, os judeus não poderiam culpar ele por causa disso? Poderia, acho que sim. Tá? Não. Eu acho que não. Ô, padre, quando se fala desse justo, né? Porque poucas vezes se fala dessa questão. Mas lá em Romanos 3,10, a gente sabe que é um outro contexto. E vai dizer, a palavra vai dizer que não há um justo, não sequer sobre a terra. Isso já no contexto já de Novo Testamento, de após a Jesus. Então, isso é para mostrar, porque ali são autores diferentes, né? Sim. Isso é para mostrar o peso dessa palavra aplicada a José. Também, né? Porque Tá? é assim, quando a Bíblia conta alguém como justo, isso é uma coisa assim rara, uma exceção, né? Sim. Para mim, é essa a qualidade de São José. Ele foi verdadeiramente prudente e discreto. Que é essa que é a palavra, né? Que a virtude da discrição, gente, não é a pessoa calar a boca e ficar quieta. Discrição é, eu ponho o pé para trás para eu compreender o que está acontecendo, para eu tomar a decisão correta. Isso é discrição. Porque a gente fala a pessoa discreta é a pessoa que cala a boca e fica quieta, né? Isso não é discrição, isso é timidez, qualquer coisa assim. Discrição é uma prudência aliada a discernimento. Eu compreendo para tratar o que está acontecendo. Isso é discrição.
E São José aqui, ele foi extremamente discreto. Extremamente discreto. Lembra de João 8? A mulher foi pega em adultério. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Qual que é a condenação de Jesus ali? Eles estavam usando a lei para fazer o mal. Eles estavam usando a lei não com a intenção de fazer justiça. Eles estavam usando a lei para se vingar. Então, atire a primeira pedra quem não tem pecado, tradução, começa por vocês. Por isso que os mais velhos, sabe? Porque vocês estão cheios de pecado. Vocês estão com o coração desse jeito, quer julgar alguém ainda? São José é o inverso. São José não pegaria uma daquelas pedras. Ele colocaria o pé para trás. Deu para entender? Tá? Qual assim seria o significado completo dessa palavra prudência? O significado dela? Então, prudência, no grego é sofrônimos, o frem é as entranhas, o so é sadia, porque para o antigo a gente decide com o coração, né? Então a prudência é aquela pessoa que tem aqui sadio, que ela realmente sabe o que ela pensa. Porque a prudência numa linguagem plástica é o quê? É a pessoa que sabe onde pisa. Então, prudência é você pensa em torno de um fim último, você toma a decisão aqui em vista de um fim último. Isso é o homem prudente. Tá? Por isso Jesus vai falar, sede prudente como as cobras. O que a cobra tem de prudente? Não, mas pensa no antigo. O antigo não tem os conceitos que a gente tem. Eles não sabem a característica lá do ofídio lá. Né? Não. Prudência. Eu não acabei de falar que é saber onde vai. Como que a cobra faz, gente? A cobra é o animal mais exposto que existe. Cobra não tem pé, cobra não tem mãos. A única coisa que ela tem é o quê? A única coisa que ela tem é o corpo. Então a cobra, ela sente o ambiente, não só com a língua, mas com o corpo todo, para saber o que está acontecendo. Tá? Então, ela, apesar do veneno, a cobra é um animal extremamente frágil. Extremamente frágil. Então, essa extrema fragilidade dela a leva a ser prudente. Deu para entender? Tá? E aí vem versículo 20. Vamos lá, voltar em Mateus. Enquanto José pensava nisso. Tá? Esse verbo trazer a mente, entumiomai, é trazer a mente, resolver na mente, ponderar, pensar. Ele está nesse processo de pensamento. Tá? O verbo aqui está no grego, está no particípio. Particípio auristo. Auristo é um modo do verbo grego que é indeterminado. Então não é algo preciso, não é algo que começou, é algo que é indeterminado. José está nesse processo de crise aí. Que ele não falou para Nossa Senhora que ele vai largar em segredo, que é certo, porque senão falaria aqui. Ele não falou para ela que ia largar em segredo. Ele já começou a pensar, na minha prudência, eu vou tirar meu time de campo. Enquanto ele pensava nisso, ele sonhou. Ele sonhou. Tá? E o anjo do Senhor, tá, apareceu-lhe em sonho e lhe disse. Mas o que é mais importante aqui? Quando o justo pensa e ele quer fazer a vontade de Deus, Deus intervém.
Por quê? Porque a intenção de São José é correta. Como ele tem uma intenção correta, justa, prudente, enquanto ele dorme, anjo do Senhor, é a própria intervenção de Deus. Então, não é qualquer coisa de anjo, mas é a própria mensagem de Deus que vem até ele. E nessa mensagem de Deus é dito a ele o que ele deve fazer. Ficou claro? Então não desvincule o versículo 19 do 20. É um corpo só. Ele toma a decisão de deixá-la em segredo, porque ela está grávida, dentro do processo aí da promissão, ela está prometida, e ele era justo e ele tomou essa decisão. Aí, enquanto ele pensava nisso, engraçado, por que não antes e por que não depois? Se Deus interviesse antes, qual seria o problema? Olha, você vai desposar uma mulher e ela vai estar grávida. Deus não podia ter feito isso para poupar problema? Por que Deus não fez isso? Liberdade para decidir diante da própria situação. Se Deus interviesse depois que ele rejeitou Maria, aí a coisa ficava feia, né? Porque para desfazer um negócio desse, aí a coisa ficava feia. Tá? Porque ele ia evocar a lei, aquela coisa toda. Então, é dentro do processo da transparência da decisão que Deus intervém. Naquele tempo vai existir a lei italiana. Não, a lei não é questão de ser da lei italiana, é que há interpretações, né? E há coisas para se fazer para a gente ser justo. Porque justiça não é algo voando, justiça é real na vida, né? Então eu tenho que fazer. E a pergunta que ele faz é, o que eu vou fazer? Ele quer ser justo, ele tem boa intenção. Que às vezes coisas que nós não temos, né? Ele tem uma boa intenção. E ele quer fazer verdadeiramente a vontade de Deus. É por isso que enquanto ele pensava isso, enquanto isso acontecia, estava em processo, Deus intervém. Deus intervém. Tá? E intervém falando o quê? José... Filho, repara que José nunca fala nada na Bíblia, tá? Nunca. Não existe José disse na Bíblia, não tem isso, tá? José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Então, receber como esposa é, vamos lá, vamos casar, tá? Porque ele está naquele noivado pesado aí. Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. O que está acontecendo nela não é dela, mas é da ação do Espírito Santo. Certo? Tá? Lembrar que depois teve outros sonhos, que é o sonho lá de sair, por causa de Herodes, depois volta porque Herodes já tinha morrido. Então aqui é os sonhos que Deus intervém. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus. Por que tu? Porque é o pai. Não tem essa história de conversar com a mãe para dar nome para o filho. Então vamos lá em Lucas. Vamos lá em Lucas. Vamos lá em Lucas. Hoje é mais a mulher, né? Não, mais é a mulher. E é os nomes que Deus dele. Às vezes uma pessoa de casa com o nome e você chega. Rapaz, outros registros, mas a mulher não aceitar, fala três em casa. A mulher escolheu o nome de três. Vamos lá, Lucas 1, 57. Quanto a Isabel, completou seu tempo para o parto, e ela deu à luz um filho.
Os vizinhos parentes ouviram dizer que Deus acumulara com misericórdia e com ela se alegraram. No 8º dia, o 8º dia é o dia de colocar o nome do filho, que é o dia da circuncisão. Foram circuncidar o menino, queriam-lhe dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Tá? Ordinariamente a criança recebia o nome na circuncisão, né? Que está aqui. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: não, ele se chamará João. Replicaram-lhe: porque não é teu direito falar isso. Cala a boca. A mulher tem direito. Fazer o quê? Tá? Em tua parentela não há ninguém com esse nome. Por que vai fazer isso? Porque é o costume do nome rodar na família. Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que chamasse. Porque é o pai que tem que dar o nome. Tá? Pedindo uma tabuinha, escreveu: seu nome é João. E todos ficaram admirados. E aí a boca imediatamente se abriu. Então, é José quem vai dar o nome de Jesus. Deus salva. Oi? Sim. Porque lá em Lucas, o anjo revela para Maria que o seu nome ia ser Jesus. Na verdade, tem sintonia nesse caso aí. Esse tempo aí é obediência mesmo. Sim. Aí, né? Observância da lei, né? Observância da lei. Eram pessoas instruídas na lei. E o nome, aí vem o resto do versículo: pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Salvar. Ye é o nome de Deus. Shua é salvar. Então Yeshua, Deus Salvador. Tá? Ora, tudo isso aconteceu. Aí Mateus vai procurar prova escriturística. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que é Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Tá? Isso é para se cumprir isto. Tá? Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia dito. Então vamos ver outras intervenções do anjo do Senhor. Vamos pegar Gênesis 16. Gênesis 16, 7. É ao nascimento de Ismael, tá? O anjo do Senhor a encontrou Agar perto de certa fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. Versículo 13. Ao Senhor que lhe falou, Agar deu o nome: tu és El Roi, pois disse: vejo que ainda aqui, depois daquele que me vê. Então, nos textos antigos, o anjo do Senhor, aqui na Bíblia de Jerusalém, não é ainda claramente um anjo criado distinto de Deus. Tá? Mas também não parece um modo de falar de Deus enquanto ele se manifesta. Se a identificação parece derivar do texto, o próprio de um enviado, como entre os homens, é de falar em nome daquele que o envia. Em outros textos, o anjo do Senhor é o executor de suas vinganças. Tá? Então, o anjo do Senhor seria essa forma da aparição do próprio Deus que vem fazer isso. Vamos pegar Êxodo 3, que é a mesma coisa, né? Nesse processo. O anjo do Senhor
lhe apareceu numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Tá? Então, o anjo do Senhor é a própria presença de Deus que faz com que isso aconteça. Naquele versículo lá, que a gente passou por cima, mas há Senhor que lhe falou, Agar deu o nome, tu és El-Roi. Vejo eu ainda aqui, depois daquele que me vê. Quer dizer, significa Deus de visão. O texto das palavras de Agar deve ser corrompido. Lá, El-Roi pode ser interpretado como o poço do vivente que me vê. Isaac habitará aí. O que é então isso? O anjo é a própria aparição do próprio Deus. Né? Mas como agora falar que Deus apareceu, então fala que é essa aparição de Deus que aconteceu aqui também. Só que aqui no sonho. No sonho. Tá? E agora vamos para o versículo aqui que os protestantes pegam, né? Versículo 25, vamos voltar lá em Mateus. Bom, primeiro no 24, quando acordou, José fez de acordo conforme o anjo havia mandado, né? Conforme então, aí José também é obediente e recebeu em casa a sua mulher. Ele acolhe Maria Santíssima na sua casa, tá? Se parasse aí, não podia ter mantido relação sexual com ela? E não a conheceu, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. E aqui vem toda aquela polêmica dos irmãos de Jesus. Tá? Esse é o versículo que isso acontece. Porque o que está dito aqui? E não a conhecer. Conhecer é manter relação sexual. Na Bíblia, conhecer é isso. Até que deu à luz o seu filho. Então tá aí, ó. Até que deu à luz, então depois ela manteve. E ainda tem uma coisa pior aqui, que é o primogênito. Por quem é o primogênito? Então é o primeiro primogênito, é o primeiro gerado. Então é o primeiro de outros. E pôs-lhe o nome por Jesus. Primeiro, todo o trecho aqui, como nós falamos no começo, o objetivo do texto é provar que ela concebeu do Espírito Santo. Tá? O objetivo aqui não é falar de irmãos de Jesus. O objetivo aqui não é falar que ela teve outros filhos. O objetivo aqui não é esse. Por que essa frase está aqui então? Essa frase está aqui para falar o quê? Ele não a conheceu até que ele deu a luz. Ele respeitou isso até o fim. Certo? Mas também não está falando que manteve depois. Então isso daí já é uma dedução que se faz, que o texto não está falando isso. Por quê? Quando você lê um texto assim, tem que perguntar, qual a razão do autor ter escrito isso aqui? A razão é falar o quê? Foi concebido do Espírito Santo e ele não manteve. Então nós temos segurança completa de que ele não é o pai de Jesus fisicamente. Nós temos hoje o conceito de óvulo como fecundado virar ovo, e ao virar ovo não tem espermatozoide. Esse tempo não tinha isso, gente. Esse tempo não tinha isso. Então não tenta jogar para o texto o que a biologia faz hoje. Tá? Como que era a cabeça? A cabeça de colocar a semente e a mulher ser fecundada.
Tá? O que está falando aqui? Ele não colocou semente nenhuma, porque a semente é do próprio Deus. É do próprio Espírito. Porque senão, poderia falar o quê? Não. Falou que concebeu do Espírito, mas ele manteve o sexo depois e pronto. E daí? Deu para entender, gente? Aí criaria uma dúvida. Então, quem é o pai? O pai é o próprio José. Para ficar claro isso, o que Mateus faz? Ele não manteve relação sexual com ela até ela dar à luz. Tradução: o filho é verdadeiramente o filho de Deus. O filho é de Deus. É isso que ele está falando aqui. Ficou claro? E primogênito. E agora? Não, aí o primogênito numa geração de irmãos, né? Gente, mas tem uma teologia por trás. Quem é o primogênito? Não, mas tem uma teologia. Oi? Gente, por que se fazia? Lembra lá que vai oferecer pombinha ou coisa no templo? Por que se oferecia isso? Era para a purificação da mulher e... Por quê? Quando Deus mata, eu não vou lá nos textos bíblicos agora, mas quando Deus tira a vida dos primogênitos do Egito e poupa a vida dos primogênitos de Israel, ele fala o quê? Você vai ter que resgatar o teu primogênito. Lembra disso? Você vai ter que resgatar o teu primogênito com um sacrifício. O que é falar que ele é o primogênito aqui? Ele é aquele que vai redimir tudo. Além de ser o primogênito de uma multidão de irmãos, conforme em Colossenses, ele também é aquele que vem lavar tudo aquilo que aconteceu. Certo? Qual o primogênito mais famoso do Antigo Testamento? Não, o primogênito mesmo. Oi? Isaac. Vamos lá, Gênesis 22. Pode falar que ele veio salvar a humanidade? Sim. Os primogênitos eram sacrificados animais por eles, porque eles foram salvos por Deus. Tá? Eles foram salvos por Deus. De 3:2. Deus disse: toma teu filho, teu único que amas, Isaque, vai à terra de Moriá, e lá oferecereis holocausto sobre a montanha que eu te indicarei. Esse que era para ser imolado, não foi. Esse primogênito, foi. Esse primogênito vai para a cruz. Esse primogênito vai para o sacrifício. Então não pega a palavra só para falar que é o primeiro gerado, gente. Não é isso que o autor coloca. Tá? A razão dele colocar isso é mostrar toda a teologia do primogênito que salva. Deu para entender? Ficou alguma dúvida disso? Não quero que vocês virem protestando. Vamos pegar o Salmo. E vamos encerrar.
Porque daqui a pouco vai ter oração aqui. 9, versículo 9. Vamos lá? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os teus preceitos. Narrados todos os teus juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Vamos em pé. Agradecendo pela vida de São José, pedindo a ele que sejamos fiéis ao Pai, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, São Jerônimo, Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. De em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças